E o Cidade Alerta Minas começa direto falando do mistério do desaparecimento de uma faxineira aqui em Belo Horizonte. Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, foi vista pela última vez na noite de domingo, no bairro São Cristóvão, usando este moletom aí cinza que ela está na foto, tá? As filhas da Ivanda conversaram com a gente. Elas contam que a mulher saiu de casa junto com o ex-namorado antes de sumir. As jovens, inclusive, entraram em contato com o homem. Ele atendeu e disse que deixou a mulher em um ponto de ônibus e não falou mais nada. Ainda segundo as filhas, o relacionamento de Ivanda com o ex-namorado era conturbado. E mesmo depois do término, os dois continuavam se encontrando com frequência. Ivanda não tem histórico de uso de drogas, bebidas alcoólicas e nem toma remédio controlado. O Vinícius Rangel foi atrás dessa história e eu já quero a reportagem agora, completa. Parentes e amigos espalham cartazes pela região do bairro São Cristóvão, em BH. Eles estão aflitos em busca de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos. A gente está pedindo apelo, para as pessoas poderem ajudar, porque para a gente está sendo muito difícil. Cada dia que passa e o coração fica apertado sem saber o que fazer. A auxiliar de serviços gerais foi vista pela última vez no domingo. Ela estava em casa com amigas, filhos e netos quando o ex-namorado chegou. Não cumprimentou, só ela que falou da boa noite, né? Ele foi, deu uma boa noite muito rápido, assim, não quis nem olhar, sabe, na cara da gente e já caminhou pro quarto. E eu achei estranho por os 10 minutos que eles ficaram no quarto, né? A gente questionei se ela continuasse eu iria embora, não ia continuar na casa. Aí, por volta de umas 8h50, eles saíram do quarto, alegando que ia deixar ele no portão, de casa, que na segunda-feira ele teria que ir trabalhar e ia voltar. Falei, então posso aguardar? Pode, que eu não vou demorar. A Thalita achou a atitude do homem suspeita e ficou esperando a amiga. As horas foi passando, aí a gente já estranhou por volta de umas 10, 11 horas, já ficou meio assim, a gente chegou da janela, ela não estava no portão. Aí a gente já falou, vão ligar. Na hora que olha na sala, o telefone dela carregando. E ela não sai sem telefone, ela não fica sem telefone de jeito nenhum. Ivanda não voltou para casa. Os familiares começaram a desconfiar que algo estava errado. Por volta de 1h da manhã, ligaram para o ex-companheiro dela. Ele atendeu a ligação, informou que não sabia de nada, que os dois saíram de casa juntos e vieram caminhando aqui pela Avenida Antônio Carlos até chegar neste ponto, que fica a cerca de 500 metros da casa dela. Ele teria embarcado em um coletivo e ido para a casa dele, que fica na cidade de Betim. E ela teria ficado aqui no ponto. Ele fala que não tem nada com isso. Fala que não, que ele simplesmente entrou dentro do ônibus e deixou ela no ponto. Mas como assim deixou ela no ponto e ela não aparece? E ele também só buscou informações dela depois que vocês falaram que ela estava desaparecida? Exatamente, ele só entrou em contato depois que meu irmão procurou ele, que era 1h da manhã. E fora isso, ele não tinha mandado mensagem nem nada. Eles tinham tido um relacionamento de quase 10 anos, estariam afastados porque ele estaria com outros relacionamentos? Isso, ele queria ter outro relacionamento, mas queria ficar com ela. E ela não estava aceitando, Quando eu fiquei sabendo que ela tinha saído com ele, eu meio que fiquei assustada, porque eu não sabia que ela tinha voltado com ele. Porque ela tinha falado que não estava conversando com ele. Após o desaparecimento, a família encontrou mensagens no telefone de Ivanda. O relacionamento dos dois estava desgastado. Eles tiveram várias discussões. Os parentes também descobriram que na manhã do domingo, antes de desaparecer, Ivanda repassou R$ 2.400 para o ex-companheiro. No domingo ela esteve com ele no caixa eletrônico e sacou R$ 2.400. E a gente não sabia, a gente foi saber depois que pegou o celular dela. Ivanda é uma mulher querida e trabalhadora, mãe de 4 filhos e avó de 12 netos, conhecida na região pela bondade. Segundo a família, ela não ficava sem o celular. Toda vez ela leva celular e ela nunca deixou o celular assim em casa, sair sem documento, somente com a roupa do corpo. Todos estão aflitos e querem saber onde está Ivanda. Ontem foi aniversário do meu irmão. E a gente estava esperando tanto ela e ela não apareceu. Era o irmão que você falou que ela tinha muito apreço, muito proximidade. Isso. Tá sendo difícil demais, demais a conta. Que tem algo errado nessa história,
Isso está visível, né? A família muito agoniada, uma mulher que não saía de casa sem avisar, uma mulher que não tinha o costume de sair de casa sem os documentos, sem a bolsa, sem o celular, e de repente isso acontece. Então, nesse tempo que ela sai de casa e vai levar o ex até o ponto de ônibus, aconteceu algo. Primeiro ela disse, quando ela saiu de casa, disse que ia até o portão. E depois o ex-namorado disse que ela foi levá-la ao ponto de ônibus. Me dá o Vinícius Rangel aqui. Acho que eu tenho umas dúvidas nessa história. Ele esteve com a família, tem mais informações. Vinícius, boa noite para você, seja bem-vindo. Esse relacionamento, que tipo... A família falou era conturbado como? Ele agredia ela ou eram brigas frequentes? Tinha uma questão de idade também? Barroso, boa noite para você, para todo mundo ligado no Cidade Alerta Minas. Mais um caso de mistério, desaparecimento, que a gente começa a acompanhar aqui no Cidade Alerta. Olha, a família não tinha muitos detalhes desse relacionamento, sabia que ela tinha esse envolvimento com ele tem 28 anos, ela 57 anos. Então, a gente está falando de uma diferença considerável de idade, embora não estamos prejulgando, trazendo aqui a questão da idade para o relacionamento. A gente sabe que várias pessoas têm esse tipo de relacionamento, mas a família contou que as brigas estavam constantes. Não há um relato de agressão física, mas aquelas discussões, sobretudo porque o que a filha da Ivanda disse era o seguinte: olha, ele queria ter vários outros relacionamentos e estava tendo relacionamento com outras mulheres. Ela queria algo mais fixo, né? Era uma mulher madura já, trabalhadora, auxiliar de serviços gerais, batalhava a vida toda para poder criar os filhos, 4 filhos, 12 netos, já é bisavó também. Então ela queria algo ali, um companheiro mesmo. E ele não estava querendo esse relacionamento sério, embora a gente tenha aí esse relato de 10 anos de relacionamento, ou seja, já tinha um contato há bastante tempo. A amiga Thalita, que conversou com a gente, por exemplo, ela nunca conhecia esse rapaz. Ela ficou conhecendo no domingo e achou estranho quando ele chegou ali, meio mal-humorado, meio estranho, não cumprimentou ninguém, foi direto pro quarto. Ela falou: olha, eu não ouvi barulho nenhum de discussão, eu não ouvi que teve algum atrito naquele momento. Mas ela que falou com ele: olha, cumprimento o pessoal e tudo mais. Eles já estavam separados. A amiga se assustou quando ficou sabendo que esse ex-companheiro estava indo na casa da Ivanda. A Ivanda falou: não, ele está vindo aqui para poder trazer um presente para o meu filho. Foi o aniversário dele ontem. Mas alguma coisa ali não estava muito bem. E aí a gente tem esse outro relato da filha, que chama muita atenção nesse caso, de que a Ivanda, no domingo de manhã, foi a um caixa eletrônico, sacou R$ 2.400 e teria repassado para esse ex-companheiro. Essa informação foi repassada pela filha depois das mensagens que eles tiveram acesso pelo aplicativo de mensagens do celular dela, que ficou em casa. Estranho, né, Barroso? Sai de casa, fala que vai no portão, não leva o celular, não leva documentos. Significa que, de fato, ela não estava querendo ir muito longe, não. Ia só ali no portão ou na rua, no máximo, e iria voltar para casa, né? Isso me chama muita atenção, Vinícius. Vamos lá, ela fala que vai ao portão. Foi o que foi dito para ela. A gente imagina que ele disse para ela assim: me leva ao portão, porque se fosse no ponto de ônibus, não fazia diferença nenhuma ela falar que estava indo levá-lo até o ponto de ônibus. Ela iria ao portão, por isso não levou nada. Depois a família faz contato, ele fala que não, ela me deixou no ponto de ônibus. Será que ele foi mesmo para a casa dela de ônibus? Será? A família não sabe dizer, né, Vinícius? Se ele chegou lá de ônibus, se chegou de carro, se esse carro estava... Nada, né? Exatamente. Quando eles viram que ele chegou na casa, ele já estava dentro de casa. Então, eles não sabem como ele chegou até lá. O relato que nós temos e a informação é que ele mora em Betim. Não é um deslocamento tão próximo, né, Barroso? Vamos considerar aqui alguns bons quilômetros de Betim até o São Cristóvão, ali próximo do IAPI. A região, ela é conhecida, né, por ser ponto ali de usuários de droga. Então, a rua paralela à casa da Ivanda e a Antônio Carlos, né, que faz esquina, é um local onde ficam várias pessoas usuárias de droga, mas que, segundo os parentes, a Ivanda era muito conhecida ali na região. Ela trabalhava do outro lado da Antônio Carlos, em uma empresa de ônibus, uma aviação de ônibus. Então, ela
O pessoal conhecia ela, era todo mundo ali, tinha contato com ela, então não era alguém desconhecido que estava passando por um lugar que não sabia onde era. Muito pelo contrário, esse ponto de ônibus fica ali a 500 metros no máximo da casa dela. Se ela de fato saiu de casa e foi até esse ponto, por que ela fez isso? Não é comum uma mulher levar um homem num ponto de ônibus, geralmente é o contrário, né? Até o cavalheirismo, a segurança em si seria, olha, o homem leva a mulher até o ponto de ônibus, espera ela embarcar e depois volta para casa. Ele disse que foi ao contrário, que ela saiu de casa, caminhou com ele até o ponto de ônibus e que ele teria entrado num coletivo se deslocando para casa em Betim. É a versão dele. A gente não tem, de fato, se isso aconteceu ali, não tem câmeras de segurança, então não dá pra gente poder puxar imagens para saber se de fato eles caminharam, mas há algo estranho aí. Outro ponto que a família achou muito suspeito é o seguinte: quando geralmente você tá com uma pessoa e vai para casa, vai para algum outro lugar, não é obrigatório, mas é comum, né, Barroso? A gente manda uma mensagem, fala, olha, cheguei em casa, tô aqui ainda, esperei o ônibus, tá demorando o outro ônibus que eu tive que pegar, já cheguei, tá tudo bem. Ele não manda mensagem para Ivanda. Ele só vai mandar uma mensagem procurando por ela depois que o filho da Ivanda liga para ele para saber, cadê minha mãe? Minha mãe não voltou para casa. Isso 1h da manhã. Nós estamos falando que eles saíram de casa juntos, né? Pelo menos da casa 9h30 da noite do domingo. Quando é 1h da madrugada de domingo para segunda, o filho liga para ele e fala, aqui, cadê a minha mãe? E ele fala, eu não sei, eu deixei, ela caminhou comigo, ela ficou lá no ponto de ônibus, eu não sei cadê sua mãe. Só que depois disso ele manda uma mensagem no WhatsApp dela perguntando se ela estava bem, querendo saber. Então, essa manifestação só aconteceu depois que a família fez contato com ele para saber onde ela estava. Vinícius, eu posso estar enganada, eu estou sabendo direitinho ali, vamos falar, é a Cracolândia que tem ali na rua Araribá, né, que fica entre o Conjunto IAPI e uns comércios ali na Avenida Antônio Carlos. A gente sabe que naquele trajeto pode não ter câmera. Pode ter alguma no posto de combustível que possa ter flagrado algo. Mas eu posso estar enganada, tem um olho vivo ali muito próximo. Há pelo menos ali uns 30 metros. Não sei. Isso pode ajudar na investigação da polícia. A polícia já foi acionada, a família esteve na delegacia. O que a polícia fala disso? Barroso, perfeitamente sua colocação. Tem uma câmera de olho vivo bem na esquina que pode ter flagrado isso. Só que aí é toda aquela burocracia, né? Tem que ser acionada a Polícia Militar para fazer as buscas nas imagens. Já estamos passando alguns dias desde o fato do desaparecimento dela, que foi domingo, né? Então tudo isso complica um pouco. A Polícia Civil falou que já está investigando o caso, que assim que foi procurada pela família na segunda-feira, logo cedo, já começou as buscas e entender o que aconteceu. Ainda não temos detalhes dessa investigação, a gente sabe que nesses casos de desaparecidos são vários pontos que precisam ser checados, mas a polícia garante que já está no caso. Isso é fundamental porque a gente tem falado nesses últimos dias, né? Quanto antes a gente consegue receber informações de alguém que viu por último, por onde ela passou, por onde ela possa estar, se por acaso ela está sem comunicação, isso ajuda no trabalho da polícia para chegar até a pessoa que está desaparecida. E é muito importante também a gente lembrar que o 0800 da polícia é o telefone que as pessoas podem fazer denúncias, 0800 28 28 197, 0800 28 28 197, além dele ser gratuito, ele é também anônimo. Então, se alguém sabe da Ivanda, viu ela passar por algum lugar, às vezes ainda que não tenha certeza, mas pelas características da foto, pode ter visto alguém parecido com ela passando em algum lugar, acompanhada ou sozinha, liga para a polícia, que a polícia junta todas essas informações com as imagens que vai atrás, com pistas que as próprias pessoas vão passando para tentar chegar aonde ela está. Fato é que ela saiu da porta de casa, ela não, teoricamente, seguiu com o companheiro no ônibus que ele embarcou e ela desapareceu a menos de 500 metros de casa. O que aconteceu com a Ivanda, onde a Ivanda está, nós estamos querendo saber para ajudar a família que está desesperada. Uma mulher trabalhadora que não tinha nenhum tipo de envolvimento com crime, que não tinha nenhum desafeto na região e que agora está desaparecida, causando muito trauma na família. A família ficou muito assustada, Barroso, porque ontem o filho dela fez aniversário, era um filho querido
Não vou falar que é o mais querido, porque senão as filhas vão ficar com ciúmes, né? Mas elas falaram que ela tinha um apreço muito grande por esse filho dela e que eles estavam, inclusive, combinando no final de semana, já tinham alugado um sítio, de ir para um sítio para comemorar o aniversário dele. Ou seja, ela estava seguindo a vida normal, não tinha absolutamente nenhum indício de que ela estivesse triste, de que estivesse passando por algum problema. E até mesmo nesse relacionamento, as discussões aconteciam só entre os dois, era uma discussão discreta. Então a família está assustada e muito temerosa com o que possa ter acontecido com a Ivandra, querendo notícias. Tá certo, vamos aguardar, né? Obrigada, viu, Vinícius?